A verdade é que existe um satélite extraterrestre espião na órbita da Terra. Esse objeto estaria vigiando o nosso comportamento aqui. Ele seria chamado de Black Knight, ou Cavaleiro Negro. Bom, pessoal, vocês me pediram para trazer sobre esse assunto para vocês e eu confesso que eu não conhecia essa história. Gente, é nessas horas que eu me sinto um péssimo divulgador de histórias científicas, porque a maioria dessas histórias, pessoal, eu não conheço ao certo. Então eu dei uma pesquisada sobre essa história aqui, pessoal. Eu já vou adiantando para vocês que a NASA e algumas agências já desmentiram essa história. O objeto não se trata de uma sonda extraterrestre, mas sim existe um mistério nessa história e esse mistério envolve o Nikola Tesla. Mas essa história, pessoal, pelo que me parece, não tem nada a ver com esse objeto, que muito provavelmente nem existe mais. Então, pessoal, toda essa história começa em 1998, quando a tripulação da missão ônibus espacial STS-88 tirou uma série de fotografias. Nessas fotografias, pessoal, mostravam um objeto escuro e torcido orbitando a Terra. Então, alguns entusiastas de OVNIs rapidamente alegaram que o objeto era o lendário satélite Black Knight. No entanto, a NASA e astronautas envolvidos nessas fotografias ofereceram uma explicação bem realista. De acordo com o astronauta Jerry Ross, o que vocês estão vendo era uma espécie de cobertor térmico. Ficou perdido durante a caminhada espacial para instalar um isolamento no módulo da Estação Espacial Internacional. Então, outro astronauta que estava junto com Jerry, chamado de Robert Cabana, falou assim: Jerry, uma das tampas térmicas fugiu de você. Então o objeto foi posteriormente catalogado pela NASA como número 025570 e segundo o site space.com, ele foi queimado na atmosfera alguns dias depois. Surgiu essa história de que esse objeto seria esse tal de Black Knight, o Cavaleiro Negro. Por que as pessoas começaram a especular sobre isso? Então, o Nikola Tesla detectou alguns sinais incomuns vindo do espaço, mas os cientistas acreditam que esses sinais que o Nikola encontrou eram sinais naturais ou de fontes terrestres e não desse satélite. Então o mito do satélite do Cavaleiro Negro apontava que esse sinal de Tesla seria desse satélite. Então foi quando chegou em 1927, um operador de rádio amador chamado de Georgian House observou que o ecos desse sinal de rádio misterioso que Nikola Tesla encontrou estava muito atrasado. Ele disse que os sinais pareciam que retornavam segundos após a transmissão. Esse fenômeno, que ainda não é totalmente explicado, se somou com a crescente lenda dos sinais do espaço. Só que aí surgiu outras histórias, pessoal, dizendo que esse satélite, entre aspas, estava ali na órbita da Terra há mais de 13 mil anos e que essas emissões de rádio que o Nikola Tesla encontrou, uma delas seria na verdade desse objeto. Só que assim, pessoal, como eu falei para vocês, a NASA desmentiu todas essas alegações. O objeto em si, que é chamado de Black Knight, era na verdade um cobertor térmico que ficou perdido durante a missão espacial de 98 e que ele já queimou na atmosfera da Terra dias depois e que ele nem existe mais lá em cima. Só que o mistério que fica, pessoal, é que um desses sinais de Tesla não teve explicação, porque como eu falei, o eco parece que estava atrasado e tinha algumas anomalias nesse sinal. Um desses sinais de Tesla em específico foi descrito como de origem de uma galáxia distante. Objetos normais mandam sinais de rádio, mas enquanto outros sinais não pareciam ser naturais. Ou de fato eram de fontes terrestres, por isso que a gente estava dizendo que ele não era natural. Mas enfim, pessoal, o que vocês acham dessa história? Eu não acho que esse sinal foi desse objeto, até porque eu acredito sim que ele pode ser um lixo espacial. Todos os dias eu posto pelo menos 2 vídeos aqui atualizando vocês sobre as últimas notícias do mundo da astronomia. Então se vocês gostam desse assunto, só me seguir por aqui, vocês não vão perder nada. Fiquem todos bem, até o próximo vídeo.